Olá, meu amigo internauta, você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Mais uma vez estamos aqui para a nossa gloriosa escola dominical, gravando mais uma videoaula da nossa série de estudo que estamos estudando sobre a palavra do Senhor. É o tema do trimestre, a supremacia das Escrituras Sagradas. É o tema que nós estamos estudando, e nesta oportunidade deste dia nós estaremos então estudando a lição de número 6, que traz por título a Bíblia, a Bíblia como um guia para a vida. Esperamos que no decorrer desta aula você possa aprender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada, como um guia para a nossa vida espiritual, para o norteamento da vida espiritual dos crentes em Jesus, todo aquele que serve a Deus e procura ter a sua vida no altar, procura ter a sua vida regrada pela palavra de Deus. Meus amados, no mundo que nós vivemos, a gente vive à base de regras, protocolos e assim por diante, a vida social. Quanto mais na vida espiritual, que é a vida que vai saltar para a vida eterna. Você que tem aí na sua casa uma Bíblia, pode abri-la no livro dos Salmos, número 119, versículos 97 ao versículo de número 105, aonde tem um versículo muito conhecido por todos nós, que diz, o verso de número 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esse versículo por si só, ele já diz tudo, tanto é que ele está na nossa lição como texto áureo, né? Você está aí acompanhando na sua tela. E temos também a verdade prática, que é o texto prático de toda a nossa lição, um resumo da nossa lição. A Bíblia é um guia seguro à nossa caminhada cristã, alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Essas duas palavras serão praticamente a base do objeto de estudo desta lição, nessa oportunidade da Bíblia como guia para a vida. A Bíblia, ela deve ser lida e obedecida para ser um verdadeiro guia espiritual para o cristão. Caso ela não seja obedecida, não passará de um livro qualquer para aqueles que o leem. Ou seja, ler a Bíblia e não obedecer, não respeitar o que ela está nos ensinando, é como nós lermos qualquer um desses livros que nós temos aqui, que nós já falamos em lições anteriores, que são livros que praticamente com o tempo se tornam vencidos, enquanto que a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Então a Bíblia ela não é simplesmente para ser lida, para que você tenha conhecimentos históricos sobre acontecimentos e simplesmente ler por ler. Ela deve ser lida e obedecida. O fracasso de muitas pessoas nos dias que nós estamos vivendo, na era atual, século XXI, é o fato de ler, mas não obedecer. E a Bíblia os chama de ouvintes esquecidos.
a suficiência da Bíblia na vida de cada cristão cria o comprometimento com a vida santa e o viver puro para aqueles que professam a fé em Cristo. Comprometimento com a vida santa, pura, para aqueles que professam a fé em Cristo. Então, quem estuda a Bíblia e tem esse comprometimento, vai ter uma vida santa, uma vida pura. Obviamente que a Bíblia diz que nós somos pecadores arrependidos. Isso quer dizer que, embora nós, salvo uma vez, nós temos, claro, muitas vezes as nossas fraquezas espirituais. Mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados, né? E arrepender e deixar. Então, a partir do momento que essas coisas acontecem na nossa vida, nós precisamos procurar acertar o mais rápido possível, porque somos conhecedores da palavra de Deus, que nos torna suficiente para termos um comprometimento com a vida santa e um viver puro para aqueles que professam ao Senhor Jesus. A nossa lição, ela vai falar que a palavra de Deus, ela é alicerce. Para nós entendermos o que é alicerce, o que entendemos por alicerce. Alicerce é a base de qualquer construção, é por onde começa qualquer edifício. Observe que as grandes construções e as pequenas construções, elas sempre é feito, primeiramente, a base embaixo. Aquilo que vai dar sustentabilidade a toda a construção, seja ela pequena ou grande. E a Bíblia, ela é esse alicerce espiritual, a base das nossas fortalezas espiritual. Ao praticar a verdade contínua da Bíblia, nós tornamos como uma casa edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, a Bíblia vai falar nesse texto de duas casas de dois construtores, melhor dizendo, que edificaram suas casas. No entanto, um edificou a casa sobre a rocha e outro edificou a casa sobre areia. E aí, o texto bíblico vai dizer que soprou ventos e veio a chuva, a tempestade, e combateu ambas as casas. A que estava edificada sobre areia, ela foi destruída, foi desmoronada. Mas a que estava edificada sobre a rocha, ela permaneceu inabalável. Assim é a nossa vida espiritual, quando ela está alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Quando Jesus fez aquela pergunta para os seus discípulos, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse para Pedro que sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, ele edificaria a sua igreja. Então nós, como igreja, estamos edificada sobre essa rocha maior, que é Cristo Jesus. Então, versículos 24 e 25 de Mateus capítulo 7 diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ao contrário da outra, que veio, desceu a chuva, correu o rio, soprou os ventos, combateu a casa, e ela caiu, porque estava edificada sobre a areia. E a areia não tem resistência suficiente, somente na rocha. Todos nós sabemos que é uma rocha, né? Quando você vai edificar, cava-se
até mais profundo o possível. Às vezes não vamos encontrar rocha, mas vamos encontrar a terra firme, aonde pode fincar-se as estacas para em cima colocar as vigas do alicerce desse edifício. Assim é a nossa vida espiritual. A palavra de Deus também ela é luz. O versículo de Salmo 119 e 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz, ela é útil para diversas coisas. Por exemplo, para dar crescimento. Toda planta que fica em um lugar escuro, ela não cresce. Ela, por natureza, ela vai morrer ou não vai desenvolver. Também, meus amados, para aquecer, a luz, principalmente a luz do sol, ela traz aquecimento. Isso fala de aquecimento espiritual. Tanto questão do crescimento como crescimento espiritual, aquecer espiritualmente e iluminar. Ou seja, todos os lugares à noite precisa de uma iluminação. E a luz, a gente não consegue esconder a luz. Por mais distante que você esteja de um foco de luz, você vai perceber que ali existe luz. Então a palavra de Deus, ela é o quê? Uma luz. A luz, ela lança o quê? Esclarecimento. Quando nós falamos aqui de iluminação, nós temos a palavra de Deus como inspirada, inerrante e poderosa. A iluminação do Espírito Santo é que nos faz ou nos esclarece as questões da vida moral, da vida espiritual e da vida ética, como cristão, o qual professamos a nossa fé. Então ela nos lança essa luz espiritual. Segunda coisa, ninguém anda na escuridão. Os veículos para se trafegar à noite, eles precisam de farol. E interessante que os veículos têm dois tipos de luz, luz alta e luz baixa. Lâmpada para os meus pés, luz baixa, e luz para o meu caminho, luz alta. Então, a luz também mostra a direção, aonde há a claridade. Então, nós vamos seguir por aquele caminho. Geralmente, os navegantes em alto mares, aproximando-se de determinados lugares, eles se orientam por uma torre ou por um farol. Os aeroportos, por exemplo, existe aquele farol que geralmente nos aeroportos menores, eles ficam girando. É onde dá a direção para o procedimento que as aeronaves vão ter que fazer para arredondar na cabeceira do aeroporto, na linha de pouso. Então veja quanto é importante a palavra de Deus nesse sentido. Muitas das vezes nos temporais da vida, nos dias escuros da vida, a palavra de Deus, ela nos mostra a direção, a que caminho tomar. Ou seja, qual o procedimento que nós vamos ter que fazer nos ares da vida espiritual para poder encontrar a cabeceira do aeroporto, para que nós possamos ter um pouso seguro, um pouso confortável, isso no sentido material, mas falando no sentido espiritual, aonde nós vamos encontrar a direção certa, a não ser pela luz da palavra do Senhor contida na Bíblia Sagrada. A Bíblia, como luz, dissipa a escuridão espiritual e nos conduz ao caminho da vida eterna. Nós falamos muitas vezes sobre cegueira espiritual. Por que existe a cegueira espiritual? Porque não houve uma iluminação
da vida desta pessoa. Porque tem olhos, mas não consegue enxergar o brilho da verdadeira vida que nós encontramos em Cristo Jesus. Por isso as pessoas se desertam da presença de Deus e passam as práticas do pecado, vão para as drogas, vão para as prostituições e assim por diante. Jesus disse que ele é a luz do mundo. João capítulo 8 e verso 12, a Bíblia diz: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então Jesus é o farol que ilumina aonde nós vamos seguindo pelas trilhas da vida. Devemos também andar na luz, devemos andar como filhos da luz. Efésios capítulo 5 e verso 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Interessante essa expressão. Em outro tempo, ou seja, antes de sermos iluminados pela palavra de Deus, nós andávamos em treva. Mas agora sois luz no Senhor. Observe que de nós mesmos nós não temos luz. A luz, vamos fazer aqui uma comparação, é como a terra e a lua, que recebe a luz do sol. E a Bíblia diz que o Senhor, ele é o sol da justiça. Nós só somos luz porque Cristo lança sobre nós o seu brilho como luz do mundo. Então nós, nesse sentido, nós somos luz. E aí Efésios diz: andai como filho da luz. Não está dizendo que você é uma luz, mas você é filho da luz. E por ser filho da luz, você então porta essa luz gloriosa. Você tem essa luz gloriosa e deve andar. O andar aqui são os nossos procedimentos, as nossas ações, as nossas maneiras de viver, a nossa maneira de comportar na sociedade, no nosso trabalho, na família, enfim, aonde quer que nós encontramos. Este é um andar como filho da luz. Nós temos muitas pessoas que, embora cristãs, elas não se comportam como filhos da luz. Ainda andam com alguns fascículos de trevas na sua vida. Mas o crente transformado e regenerado pela palavra do Senhor, ele anda na luz e anda como filho da luz. Isto é muito glorioso. A nossa lição, ela vai dizer ainda que a palavra de Deus, ela é imutável, ou seja, ela não muda. Jesus diz que a sua palavra não pode ser anulada. João capítulo 10 e versículo 25, nós vamos encontrar então essa informação. Pois se ele chamou deuses aqueles que a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras não pode ser anulada. Ou seja, não pode ser mudada. Toda a escritura é inalterada, não sofre alteração. Marcos capítulo 13 e versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia, em questão de promessas, profecias e escatologia, todos esses eventos, presente ou passado ou futuro, principalmente futuro, eles, contidos na palavra de Deus, não passarão. Todos
serão cumpridos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o enunciado da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Os padrões da ética, da moral, não sofrem alteração. 1 Pedro capítulo 1, verso 20 diz: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta nesses últimos dias. Observe como é que o versículo é muito claro, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta esse último século. Observe que a palavra de Deus, ela é eterna. A Bíblia, ela é eterna. Porque Cristo, ele é a própria palavra. Partindo deste princípio, nós vamos então para o Evangelho de João, no capítulo 1, e diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez Deus e habitou entre os homens. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. E ele dizia: o povo que estava em treva viu uma luz que brilhou. Meus amados, quando a gente olha para esse capítulo, nós vamos ver que o verbo aqui é o logo, que quer dizer palavra. E essa expressão, logos, é aquilo que excede o tempo. Ou seja, é aquilo que não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Porque para Deus, o passado e o futuro é um eterno presente. Nesse sentido, todos os padrões da ética e da moral, em todos os tempos e em todas as épocas, eles não sofrem alteração. De acordo com a Bíblia Sagrada, esses princípios também são imutáveis na vida daquele ou de quem aceita Jesus e quer trilhar por caminhos santos, por uma vida santa. Esta é a imutável palavra de Deus presente em nossas vidas. Ainda temos aqui na nossa lição o conceito de sabedoria. A sabedoria é uma das características mais mencionadas a respeito de Deus, mais mencionadas a respeito de Deus. Deus é classificado como onisciente, ou seja, sabe ou conhece todas as coisas. Essa sabedoria aqui é algo praticamente que eu posso dizer, três coisas que eu digo que elas são espirituais e são imutáveis e inegociáveis, que é o amor, o perdão e a sabedoria. Esses três elementos, eles são divinos. O amor, ele é divino porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O perdão, ele é eterno, porque Jesus disse que ele pegou nossos pecados e lançou no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. Sabedoria também é divina, porque a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. A Bíblia aqui não está dizendo de quem não tem conhecimento, quem não tem intelectualidade, mas quem não tem sabedoria. Alguém ou alguns podem ser grandes intelectuais, ter bons conhecimentos em algumas áreas seculares e até mesmo dentro da área teológica. Mas muitas das vezes falta a sabedoria divina para a aplicação prática e clara desse seu conhecimento. Nesse sentido, entra-se a associação do conhecimento com a sabedoria de Deus. Romanos, capítulo 11 e versículo 33, nos diz o seguinte: ó profundidades da riqueza,
da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Que declaração gloriosa! Esse versículo mexe com a nossa alma, mexe, aleluia, com o nosso espírito, quando diz, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Isso, meus amados, precisa estar também em nós. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então a sabedoria, essa é uma característica mais mencionada a respeito de Deus por causa dessa profundidade que há na pessoa do nosso Deus e, claro, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O termo do original grego para sabedoria é sofia. É um termo fundamental na linguagem filosófica. Aqui nós estamos falando um pouco da filosofia. Quem, por exemplo, conhece aquele livro, O Código da Vinci, nada mais é do que um romance onde Dan Brown ele tentou mostrar o lado negro da maçonaria, porém de uma forma assim filosófica, de forma de um romance, que claro, ninguém é louco falar sobre isso abertamente. Então ele fez aquele romance, aquela filosofia de vida, partindo de alguns princípios e conceitos ali da própria maçonaria, e ele usa aquela pessoa chamada Sofia, que é a sabedoria no pensamento de quem a possui. Ser supremo, o conhecimento absoluto grega, Deus é um termo fundamental da língua. Só podemos conhecer a Deus de acordo com uma forma superior de conhecimento, quem acima do conhecimento. Esse conceito caracterizado por sabedoria, ser na filosofia, essa sabedoria ela mistura com conhecimento. Na linguagem teológica e espiritual, a sabedoria ela é divina, enquanto o conhecimento ele é material, né? Por isso que diz ser supremo, o conhecimento do absoluto de Deus, ser ordenador, colocando ordem em todo o saber e atividade. Observe que essa sabedoria, de acordo com esse conceito filosófico que parte de Deus, vem aqui a questão de ordenador, colocando ordem em todo o saber e atividade. Se nós formos olhar para o sistema astronômico, lá para os astros, planetas, nós faríamos uma pergunta. Que conhecimento é este que colocou cada planeta na sua órbita, cada planeta no seu devido lugar, de maneira que nenhum choca com o outro? Somente uma sabedoria divina, elevada acima de qualquer conhecimento humano, poderia fazer essa tão grandiosidade do sistema, da galáxia, estelares e assim por diante. Isto para definir um pouco mais o que é sabedoria divina. Conhecimento, ele é a prática da sabedoria. Conhecimento não é sabedoria. Eu, escrevendo, defino sabedoria como ciência de aplicar bem o conhecimento. Sabedoria é a ciência de aplicar bem o conhecimento, ou seja, a sabedoria divina. Aí o termo, aí temos o conhecimento e a prática que gera a sabedoria. Isso é um dom de Deus. Eu sempre vou dizer que conhecimento é humano, o conhecimento é acadêmico, o conhecimento é intelectual, ele é humano, mas a sabedoria, ele é um dom de Deus para aplicarmos bem o nosso conhecimento. Tiago, capítulo 1 e verso 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Deus, que a todos dá liberalmente, ou seja, para todos sem reserva, e não lança em rosto a ser-lhe dado. Deus dá e não lança em rosto, diz você tem porque eu dei. Não. Deus dá essa sabedoria e nos induz a fazermos uso dela para a honra, glória e louvor do seu nome. Ainda dando continuidade, meus amados, Deus, ele é a fonte da sabedoria. Tiago 5, nós já falamos sobre ele, né? Ainda continuando, se alguém tem falta, né, que peça a Deus, toda sabedoria deve prover de Deus, que a todo dá graciosamente. Efésios capítulo 1, verso 8 e 9 diz que ele faz abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então, aqui nós temos, mais uma vez, o esclarecimento que toda sabedoria, ela provém de Deus, ou seja, Deus, ele é a fonte. E fonte, ela é inesgotável. Então, a sabedoria de Deus, ela é inesgotável para conosco. Todos que vivem de acordo com a palavra de Deus são considerados sábios. Não são intelectuais, mas são sábios segundo o proceder de vida santa com Deus. E uma das sabedorias divinas que é aplicado a nós é no ministério da evangelização. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Aí eu lhe pergunto, como é que se ganha almas? Muitas das vezes nós pregamos pequenas ou grandes multidões e às vezes não obtemos um resultado satisfatório da nossa pregação. Ou seja, muitas dessas mensagens nós não temos conversões. Às vezes pregamos mensagens eloquentes, mensagens para avivamentos, mensagens aonde há batismo com o Espírito Santo, aonde há cura, menos salvação. Isso às vezes me deixa um pouco intrigado, porque em determinado momento ou ocasião, nós sentamos, conversamos com alguém, com um amigo, e ele se rende aos pés do Senhor. Qual que é esse segredo? Há duas coisas, pelo menos, que nós precisamos observar aqui. Que a nossa eloquência, a nossa retórica, e até mesmo a ação poderosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida, são para momentos específicos e ocasiões específicas. Obviamente que há salvação de almas em muitas dessas nossas pregações. Porém, eu não retribuo essa recompensa dessa pessoa aceitar Jesus aos pregadores de púlpito. Muitas vezes, essa pessoa veio à igreja ou acompanhou alguém até a igreja por um convite, por alguém que foi lá, o convidou, por alguém que foi lá, levou já uma palavra que antecedeu a nossa mensagem. E nós somos apenas um canal para lançar rede e trazer para os braços do Senhor. Mas o sábio ganhador de alma é aquele que já foi lá e evangelizou. Nós vamos chamar de uma pré-evangelização, que é aquele evangelho de ombro a ombro, o trabalho corpo a corpo. É nesse sentido que a Bíblia está dizendo que aquele que ganha alma, sábio é. Então não fica muito feliz você, pregadores,
que enche o peito e diz: e ganhei 20 almas para Jesus no culto de hoje. Talvez você está apenas recolhendo as almas que já foram ganhas por um sábio pregador, que às vezes não está em evidência nem no púlpito, talvez sentando em um dos bancos da igreja. Ele é o portador dessa sabedoria. Saiba disso. A honra e a glória talvez não seja minha nem sua, mas dele, porque possui essa sabedoria, que não é intelectualizada, não é a sabedoria humana, nem teológica, mas é a sabedoria que vem do alto. Respeite isso, que faz bem para a nossa vida espiritual. Continuando, nós vamos falar um pouco sobre o temor, que é o princípio da sabedoria. Como definir isso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não é ter medo de Deus, mas a expressão de adoração e reverência. Como que eu caracterizo esse temor? A palavra, muitas das vezes, adoração, ela é semelhante, ou ela é comparada a um cachorro, que ele vem e lambe a mão do seu dono. Isso nós vemos na vida prática, no nosso dia a dia. Todos nós devemos ter um cãozinho em casa. E quando você chega, aproxima dele, ele vem fazendo o seu gracejo e ele quer lamber a sua mão. A adoração, no sentido espiritual, é mais ou menos isso. Pegar a mão do Senhor e beijá-la, acariciá-la. Isto é caracterizado como temor. É adorar, é oferecer a sua adoração. O temor do Senhor produz entendimento. Por isso que o temor do Senhor acaba sendo o princípio da sabedoria. Romanos capítulo 12, versos de número 1 e o número 2. Esse versículo é muito pregado ou muito citado em nossas igrejas. Diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto com entendimento, não é sacrifício de tolo. A Bíblia mesmo fala que nós não podemos oferecer sacrifício de tolo, culto de tolo, mas um culto racional. E continuando o versículo 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, do vosso conhecimento, daquilo que você tem de Deus e da Bíblia Sagrada, da palavra imutável, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente através desse princípio de sabedoria e do seu culto racional com inteligência a Deus é que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida espiritual. Viver com sabedoria para aproveitar bem o tempo. A palavra ficou sábia, mas é sabedoria, né? Portanto, vede prudentemente como andai. Mais uma vez tem uma palavra prudência. Não como nécio, ou seja, como alguém que não tem conhecimento, como alguém que não tem sabedoria de Deus, mas como sábio no sentido espiritual, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir? É aproveitar bem o tempo, ou seja, cronometrar o seu tempo no sentido espiritual, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus amados, os dias que nós vivemos da igreja na face da terra, nós vivemos em constante tentação.
Não escapa eu, não escapa você, não escapa ninguém. E muitas das vezes nós perdemos o nosso tempo, os nossos tempos com essas coisas banais, com essas picuinhas. E quando nós vemos, o tempo passou. Por quantos dias são maus? Ou seja, os dias que nós estamos vivendo, eles não nos oferecem muita coisa de boa, a menos que você o paute pelo princípio da sabedoria para viver uma vida digna, santa e próspera na presença do nosso Deus. Os benefícios da sabedoria. Meditar na Bíblia torna a pessoa mais sábia. Essa sabedoria não é intelectual, mas divina. Nós já falamos. Nós temos aí os textos bíblicos que eu vou deixar de ler devido ao nosso tempo. Contraste entre a sabedoria e o tolo. Provérbios 9, verso 12 diz, se fores sábio, para ti serás sábio, mas se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Quer dizer, quem não tem sabedoria, só ele mesmo para suportar ele, nem os outros vai suportar. O nosso terceiro tópico da nossa lição, a Bíblia é a prudência para a vida. Nós já comentamos um pouco sobre isso, mas vamos dissertar um pouquinho sobre ela. O conceito de prudência, a palavra se origina no latim prudentia, que significa previsão e sagacidade. Trata-se da capacidade de julgar entre as ações maliciosas e a virtuosa, não só num sentido geral, mas com referência às ações apropriadas num dado tempo e lugar. Uma pessoa que tem hábito de adotar comportamentos imprudentes sujeita-se não só a colocar sua própria vida em perigo, como também a dos outros. Por exemplo, prudência no volante. Quem não tem prudência no volante, tanto coloca a vida dele em risco, como a vida de quem está com ele e as vidas dos seus semelhantes que trafega ao lado oposto ou do seu lado de qualquer forma. Só para termos uma ideia do que é essa prudência. Na vida espiritual é a mesma coisa. Uma pessoa prudente define e faz a escolha certa. Nós não temos aqui o exemplo de Maria. Quando Jesus foi na casa de Maria e Marta, Marta estava preocupada com os afazeres da casa, preparar alimento, uma boa refeição para o Senhor, nada de errado até aí. Mas Maria, ela escolheu a boa parte, que foi de ouvir, ficar ouvindo o Senhor. E o Senhor disse que essa parte não será tirada. E que explicação o Senhor quis dar para Marta quando ela questionou a respeito de Maria não ajudá-la? É que Jesus disse, olha, essas coisas são necessárias. Sim, é necessário uma boa refeição, é necessária um bom cuidado com a sua casa, etc. Mas isso vai ficar aqui. O que Maria está ouvindo de mim, isso nunca lhe será tirado. E a Bíblia diz que salta para a vida eterna. O conhecimento de Deus, ele vai saltar para a vida eterna. Talvez você ache que não tem muito aproveito aqui, mas além de termos grandes aproveitos aqui, teremos muito mais na vida eterna. Nessa vida, tudo tem prazo de validade, mas a sabedoria divina, ela é eterna. Todo conhecimento nosso, meu, os maiores intelectuais, maiores teólogos, quando ele morre com ele o conhecimento, morre com ele a inteligência. Mas a sabedoria divina, a sabedoria do alto, ela é eterna. Deus vai redistribuindo a cada um. Nesse sentido, a prudência nos conduz à escolha que definirá o nosso destino. O que é que você está escolhendo para a sua vida espiritual? Que tipo de escolha nós estamos fazendo para a vida espiritual? Eu uso dizer que a vida futura ou a vida eterna depende da dinâmica ou da didática ou da forma pedagógica que você vive a sua vida na carne. Então isso se refere à prudência dessas escolhas, à prudência dessa vivência
que você tem para poder alcançar a vida eterna. Porque a nossa vida tem rótulo de validade, tem prazo de validade, tem selo de garantia. Um dia vai acabar por aqui mesmo. Mas a sabedoria divina ela vai nos conduzir, mediante as escolhas que nós fizemos, para a vida eterna. Prudência do justo, sabedoria do justo, sobretudo ela é reconhecida nas ações cotidianas, nas decisões que tomamos diante dos dilemas da vida, de cada dia nos impõe. A mensagem de Cristo não só restaura o pecador, mas o faz andar por vereda de retidão. Então, a sabedoria, conforme está aí no nosso, na sua telinha, né? Ela é conhecida nas ações cotidianas, ou seja, a prudência nós mostramos no nosso verdiário, aquilo que fazemos, nossos procedimentos, nossas ações. Quando a gente sempre escuta muito dizer, mas aquele rapaz, aquele senhor, aquela senhora, ou aquele pastor, ele é muito prudente. Por quê? As suas ações, suas decisões, suas formas de tomar atitude, elas são conscientes. Ela não deixa margem para discussão. Agora, muito cuidado. Você pode pensar que está sendo prudente por não tomar algumas decisões e, na verdade, você está sendo imprudente. Então, muito cuidado para não misturar uma coisa com a outra. A mensagem de Cristo não só restaura o pecador, mas o faz andar por vereda de retidão. Nós temos aí Provérbios capítulo 4, verso 18, e temos também 2 Coríntios capítulo 5 e verso 17. Meus amados e meus queridos internautas, você que nos acompanhou por esses 40 e poucos minutos, nós chegamos mais uma vez ao final de uma aula gostosa e abençoada. Fica aqui as nossas considerações finais sobre a Bíblia. A Bíblia é um guia seguro para todos aqueles que se deixam ser orientados por ela. Negar a realidade da Bíblia como guia para a vida é negar a sua inerrância, a sua infalibilidade e a sua autoridade. Quando você nega essa realidade da Bíblia como um guia de orientação, você vai negar todas essas três qualidades que a Bíblia possui. Esses três conceitos de inerrância, da infalibilidade e da sua autoridade. Deixe ser guiado pela Bíblia e conduzido pelo Espírito Santo, se é que tu queres ter uma vida espiritual regrada, pautada, dirigida pela Bíblia Sagrada, a inerrante Palavra de Deus. O nosso muito obrigado. Deus vos abençoe. Continue estudando a Palavra de Deus. Deixa ela nortear a sua vida. Deixa ela dar um norte às suas decisões. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, em Cristo Jesus, a esperança da igreja. Até mais.